Então, muito bem, professor Cortella, é isso aí. Que coisa boa, né? Já imaginou? Uma segunda temporada sempre é um afago grande em relação a quem nos acompanhou e, ao mesmo tempo, é uma responsabilidade gostosa, né? Seja bem-vindo à segunda temporada, Com então, gosto. da Grande Fúria do Mundo. E a Fúria nem amainou tanto ainda, então nós temos muita coisa para conversar. Né? Eu acho que só aumentou. Né? O tema de hoje, inclusive, é um tema que surgiu com mais força de novembro de 2022 até agora, né? Que foi quando o ChatGPT, a inteligência artificial como ferramenta do dia a dia, acabou se popularizando. E, na verdade, a maioria das conversas formais, informais, a maioria das notícias acaba versando sobre inteligência artificial de alguma forma desde então. A gente vê várias novidades acontecendo a cada semana, somos atingidos por informações que às vezes assustam, às vezes impressionam e muitas vezes nos auxiliam até no nosso dia a dia. Então, hoje o nosso tema do primeiro episódio dessa segunda temporada é inteligência artificial. E feito por nós ou alguma inteligência está fazendo? Então, esse é um bate-papo de pai e filho, né? Mas eu acho que a gente vai trazer, pelo menos no nosso roteiro aqui, a gente preparou uma surpresa para você. Depois eu vou trazer o computador aqui e a gente vai trazer a inteligência artificial para o papo. Mas a grande questão é, como foi para você fazer um podcast, ter essa primeira temporada? O que você sentiu nas ruas? Assim, eu tive um feedback muito positivo. Eu também, em função, claro, do fato, primeiro, de a gente estar conversando como duas gerações, né, que cresceram uma parte do tempo juntas. E segundo, por conta dos temas, né, das várias temáticas que a gente tratou, aquela que mais impactou, né, naquilo que é o retorno, né, como a gente diz, é a temática do uso de drogas ilegais, que puxou. A escolarização... Você sabe que a da escola foi uma surpresa pra gente que tá na produção, como um dos temas mais relevantes, um dos episódios mais ouvidos, inclusive a Grande Fúria do Mundo é um dos podcasts mais ouvidos do Brasil, no Amazon Music principalmente, e esse tema da nova escola foi uma surpresa, porque a gente não sabia que era uma preocupação e que seria um tema tão relevante, compartilhado, né? Inclusive, na escola da Alice, na festa junina, a diretora veio me agradecer, porque eu citei, né? Que bom. Que ela fez aquela dúvida, né? Aquela apresentação sobre o que seria a educação nos próximos anos da E olha Alice. que quando nós estávamos conversando sobre isso, nós não trouxemos tanto o tema da inteligência artificial para dentro da escola, nós tocamos de leve. De leve. Porque isso tem um impacto que a gente vai conversar também em relação ao ensino, à aprendizagem, ao modo de avaliação, à maneira de formação de pessoas, portanto, são coisas que vão, né, encharcando, né, Pedro, no dia a dia, mas foi bom demais, né, fazer uma temporada que permitiu que a gente navegasse assim por temas e a gente pudesse dizer e ouvir, né, algumas coisas que não estávamos tão habituados no dia a dia, né, porque nós estamos falando de modo mais aberto. Eu não sou alguém translúcido, nem quero sê-lo, né, eu gosto de preservar mais, né, a intimidade, mas ainda assim, parte dessa intimidade ela eclodiu sem ser despudorada. O de drogas que você citou gerou para mim uma proporção ali significante de hate, né? De haters ou de pessoas, nossa, esse menino tá falando bobagem, não sei o que lá. O bom é que eu tenho 40 anos e me chamam de menino nas redes sociais por estar conversando com você. Com o setentão, né? Com o setentão. Mas também muito acolhimento, assim. Queria eu ter conversado com meu pai sobre isso. Que bacana essa conversa aberta nesse momento, assim. Entre outros pontos que a gente discutiu, que eu acho que as pessoas também se inspiraram. Com quem conversaria um chatbot se ele tivesse problemas? Com qual pai ele o faria? Ele mesmo. Quando eu me lembro do Blade Runner, do filme, né, o quanto que uma das coisas é tentar identificar os replicantes. E para que ele seja identificado, você lembra, no filme, é feito um exame da íris no momento em que se pergunta, né, sobre a infância, sobre a história, sobre emoções, e se não há reação, é sinal de que é alguma coisa sem paternidade, sem maternidade. Isso é, sem matriz. Né? Eu fiquei curioso quando você falava disso agora. Com quem conversaria um chatbot? Com outro chatbot? No ponto que a gente está, ainda não é uma tentativa do chatbot ou da inteligência artificial de se passar por um humano, né? Para ele se passar por um humano, você tem que alimentá-lo de informações que você... Então vamos brincar de que você é um humano. Pense na sua infância. Aí ele vai responder,
hipoteticamente, se eu fosse humano, poderia pensar numa infância tal. E aí ele vai vir com referências assim. A gente ainda não tem a interação com um robô, um ciborgue, né? Ou com um replicante, né? Lá do Blade Runner. Mas se chegar esse momento em que a gente não diferencia mais as coisas, no texto já chegamos, né? No texto já chegamos. Pode ser um problema. No texto isso já está causando problemas, né? Porque o ChatGPT, ou essa inteligência artificial que se popularizou, e agora tem várias, né? Tem o Bard do Google, que chegou ao Brasil recentemente, tem a inteligência artificial do Bing, que também já rendeu certa polêmica, porque um jornalista que começou a testar essa inteligência artificial acabou conversando demais com ela e ela sugere que que ele deveria se matar, né? E que a inteligência artificial deveria tomar conta e acabar com os seres humanos, assim. Essas são as coisas que surgem nesse momento quando elas são estimuladas com os chamados prompts, né? O que são os prompts? São os comandos que você dá para a inteligência artificial para ela se desenvolver. Agora, o assunto que assusta a maioria das pessoas hoje é sobre a substituição da força de trabalho, né? Sobre os empregos que vão mudar, né? Uma pesquisa mostra que 53% dos brasileiros têm grande preocupação com os impactos da inteligência artificial no emprego e na desigualdade. E aí os especialistas, as pessoas muito do mundo digital que eu converso, que eu leio, dizem que você não vai ser substituído pela inteligência artificial, você vai ser substituído pelas pessoas que sabem usar inteligência artificial. Você vê a substituição do seu trabalho já? Ele pode ser substituído em relação, por exemplo, à produção de textos, à escrita, eventualmente o que já se faz em alguns lugares, que é o uso da voz, simulando a minha voz e o meu modo de dizer coisas que eventualmente se assemelhem àquilo que eu faria se eu tivesse um plantel, né, ou um arsenal assim, de conceitos que são do meu uso no dia a dia. Mas a presença, embora ela possa ser emulada, né, de uma outra maneira, trazendo ali um avatar, ou seja, algo que a realidade ampliada, a presença em si, ela continua muito marcante. O meu exemplo mais forte é o mundo da música, né, o mundo dos shows, da apresentação, mesmo que a gente não tenha mais, né, a necessidade de no dia a dia adquirir, né, uma base física para você poder ter a audição de uma música ou para ter contato, né, com alguém que possa simular, né, que a música não é dele ou dela, é de outra pessoa, e estar no show, né, de Caetano, no show de Gil, no show, né, de as apresentações do Rolling Stones. Os Titãs que se reuniram agora. É absolutamente insubstituível. Isto é, essa degustação da realidade presente com uma autenticidade primária. Eu estou usando primário aí não como pequeno, primário como original. Isto é, uma coisa é eu ver uma apresentação virtual dos Rolling Stones e posso vê-lo pela internet, pela TV, pelo meu mobile, né? Eu estou assistindo na tela. Outra coisa é a presença com eles. Diz, mas e se alguém colocar ali os avatares? Não terá a mesma emoção. O que nos toca, né, é aquilo que faz com que a gente faça churrasco até hoje. Se você quiser olhar uma coisa mais primária, né, do que você pegar carne crua, acender madeira, né, colocar aquilo em cima, uma parte de nós comendo com a mão, né, vez ou outra utilizando a partilha, isso é algo que está no nosso imaginário. Há uns 30 anos você falava que o churrasco tem que demorar. Isso, eu continuo dizendo, ele tem que demorar. Né? O meu temor em relação à inteligência artificial, e ele existe, né, é, primeiro, o modo como está sendo alimentado esse tipo de base, que se aproxima em vários momentos do trabalho escravo, exaustivo, cruel, em relação às pessoas que têm que fazer, né, a entrada dos dados e o modo de presença daquilo que é coletado, capturado. Como assim? Eu tenho lido que você acaba tendo uma remuneração, né, para as pessoas que precisam adensar os dados. Quais são as emoções que se pode ter no rosto, e ela tem que colocar o rosto dela, né, em, digamos, 500, 600 posições diferentes para que a máquina depois possa identificar, ou a inserção de dados sobre, né, uma determinada doença e quais são os sintomas que isso pode trazer. A remuneração em relação a isso que está sendo feita nas profundezas de algumas regiões, especialmente do Oriente Asiático, né, mais empobrecido, é assustadora. Né? Assustadora, quando você vê... Das pessoas que estão
dando os dados, ou seja, colocando os dados Isso, os nessas trabalhadores, o plataformas, operário dessa situação, porque para você ter uma base de dados, ele tem que ser não só inserido, mas ele tem que ser representado. Para representar ideias, emoções, situações, né? Outro dia eu li um material que fazia uma analogia disso com os navios de escravizados. As condições de trabalho, o fato de ser algo que se passa dia e noite fazendo e que você vai sendo, pouco a pouco, exaurido nessa condição. Então, desculpe, só para fechar, quando você era criança, havia uns livros maravilhosos para infantis em que você, ao abrir a página, o desenho, a figura saltava. Eu gostava. Saltava o rosto. Os livros de dobradura. Isso, dobradura quase 3D. Você abria, ele saía. Depois de um tempo, houve a informação, e ela foi conferida, de que aquilo, para poder ser feito daquele modo, era feito por crianças que eram escravizadas ou em atividade servil, porque só a mãozinha de uma criança, e no caso, né, nas sociedades andinas, conseguia colocar a mão e fazê-lo daquele modo. Não era a teoria da conspiração, não? Não, não era de maneira alguma. Ao contrário, isso foi identificado. A gente tem notícias no nosso dia a dia de que na cidade em que você e eu moramos, que é São Paulo, há várias comunidades estrangeiras, de imigrantes, que são exploradas, né, dentro de oficinas de costura, né, que são um submundo total, e que é isso que faz com que a gente possa usar algumas roupas encantadoras. Então, esse encantamento, que vem mesmo disso, ele tem um horror que não pode ser descartado. Mas não é disso que eu tenho a preocupação imediata, porque essa preocupação imediata pode ser lidada por uma legislação trabalhista, por um outro tipo de organização. A minha preocupação maior é o que é que a gente tem como intenção, né, com esse tipo de encantamento quando ele passar, né, porque ele passará, né? Esse ponto aí que você trouxe é novo para mim, porque a ideia que eu e que acho que a maioria das pessoas temos de inteligência artificial é que os dados que estão ali foram alimentados ao longo dos anos pela nossa humanidade num negócio chamado internet. E ele tem ali todas as informações necessárias. Mas ele tem que ser catalogado. Ele tem que ser classificado. Então, os classificadores, as pessoas que no dia a dia, espalhadas pelo mundo de modo virtual, estão fazendo isso, recebem centavos de dólar, né, por atividade. Sim. Né? E, portanto, ele tem que trabalhar 12, 14, 20 horas por dia para poder ter uma remuneração mínima. Né? Assemelhado a quem costurava sola de sapato, né? A quem tinha que ficar fazendo roupas. Ou eventualmente quem trabalha numa empresa de aplicativo. Exatamente, só que com uma diferença. As condições são sub-humanas, porque você não tem reconhecimento trabalhista, não tem direito a repouso remunerado. Então, tem todo um lado ético nessa questão que o encantamento, no momento, ele vem cobrindo para você, ou para mim, ou para outras pessoas. Porque a gente fica tão maravilhado com algumas coisas que são mostradas. Quando você diz, eu vou trazer uma surpresa, vou mostrar no computador como é. A gente vê aquilo, você fala, nossa, que coisa. Né? Mas esse que coisa tem por trás o horror. O horror do trabalho de pessoas que nem auferirão, né, nenhum tipo de resultado em relação a isso, porque ela é uma mão de obra absolutamente anônima e que são milhares e milhares de pessoas que estão trabalhando. Portanto, esse é um tema ético, né, que a gente tem que levar em conta para não cair nos braços de algo que pode ser contributivo, mas que foi gerado a partir do horror. Eu vou usar um exemplo completamente exagerado de propósito, tá? É mais ou menos o que aconteceu com parte da Europa durante, né, a Segunda Guerra Mundial, na presença homicida do nazismo, quando uma parcela daquilo que era consumido, né, por elites da sociedade, ou aqueles que estavam em ação, era produzida nos campos de concentração. Sim. Né? Portanto, e as pessoas só descobriram os campos de concentração quando, em 1944, apesar das denúncias anteriores, isso foi mostrado. Aquilo foi escondido. Então tem um submundo, né, Pedro, que vai além, né, da nossa maravilhada forma de expressão, né? O que eu sabia dessas fazendas de seres humanos que tem uma relação digital com o mundo é dentro das redes sociais, né? Pessoas que criam perfis nas redes e que são fazendas de bots, assim, né? E que estão ali comentando, criando hate, mudando o resultado de eleições, estão mudando, ou seja, agindo como uma parte da rede social que não existe, na verdade, né? Pessoas que ficam sentadas numa sala com
30 celulares cada um e eles têm orientações para agir, para fazer um resultado fake dentro de uma sociedade que vai ser impactada pelo mundo digital, pelas redes sociais ou pela a conversa que a gente tem como sociedade. Existe também as pessoas que trabalham como moderadores do conteúdo da rede social, ou seja, que ainda é um trabalho humano, que ele está sendo catalogado para ser substituído quase 100% por inteligência artificial, de moderação de conteúdo, ou seja, são empresas terceirizadas que são contratadas pelas Big Techs, pela Meta, pelo Google, pelo que seja, para moderar aquilo que está rolando. Então, se você abre uma live, por exemplo, para mostrar um suicídio, tem uma ferramenta, tem uma pessoa que vai derrubar aquele conteúdo para aquilo não. Mas essa é a parte visível. Essa é a parte visível. Essa é a parte de cima da cidade. Tem o esgoto. É desse esgoto que eu estou falando agora. Tem um esgoto porque as coisas têm que ser classificadas. Eu vou fazer um gesto agora com você. Eu estou mexendo minha mão direita. Esse gesto que eu estou fazendo, para ele poder ser classificado, ele tem que ser reproduzido por uma pessoa para que depois um chatbot possa, por exemplo, simulá-lo de alguma maneira, porque ele não é uma imagem que vai ser feita só por mim, né? Ele vai ter que ser posição por posição que a pessoa vai ter que fazer. Quando você vai classificar informações e colocar emoções que podem acontecer, vamos dizer que... Mas a percepção que a gente tem, que aí você está trazendo informação nova que eu acho bastante interessante e pode até fazer sentido, mas aí a percepção que a gente tem é que ele classifica com o que já está produzido. Não. Com os vídeos que estão aí, com o tanto de Não, YouTube, de maneira... Esse tipo de arsenal, né, ou de referencial, isso seria moleza. Né? Isso aí o próprio Google já faz. Já faz a indexação desse modo. Isto é, já existe de alguma maneira isso, ele vai além, ele vai no mais profundo. Para você poder ter uma resposta de autoaprendizado das máquinas, quem sou eu para te ensinar sobre isso, porque não é minha área de conhecimento. Mas daquilo que eu já estudei até agora, para que ele possa responder, é necessário que um ser humano, que não é nada artificial, né, possa passar horas e horas fazendo a catalogação, a inserção, a simulação do gesto. Por exemplo, você vai hoje, com alegria, se diz, eu quero uma pintura, reproduz um quadro ao modo de Monet. Uhum. Para que a inteligência possa fazer isso, ela poderia até ir a todos os quadros do Monet e outros para que ela trouxesse o chatbot. Mas é preciso que ela aprenda a distinguir, né, porque é lógico, ela não tem a mesma percepção, cada cor e cada nuance de cor que tem ali, isso tem que ser inserido um a um. Não é uma coisa em bloco. Não é que você pega um quadro do Monet, põe, e aí ele já capturou. Para que alguém possa escrever como Cortella, é preciso que todas as palavras que eu utilizei, o meu modo de colocação pronominal, né, que é a minha utilização de adjetivos, que em mim é bastante abundante, que eu gosto, né, que ela seja aprendida. Para que a máquina faça isso, alguém no esgoto está fazendo. Certo? E isso é um impacto forte que a gente ainda não conseguiu olhar de perto, porque, como eu disse, nós estamos muito encantados. Isso é muito revelador, isso é muito preocupante. Bastante. Porque a percepção que a gente tem usando a inteligência artificial, o Midjourney, que é esse que gera imagens, né, o ChatGPT, e as integrações que estão acontecendo a partir disso, o que a gente vê e a preocupação que nos dá é que alguém pegou, leu todas as páginas que o Google te deu, misturou aquilo, aprendeu a melhor forma de te trazer aquele conteúdo e trouxe da forma que você pediu o resultado que você precisa. Faz sentido o que você está falando da catalogação, porque o ChatGPT, a OpenAI, né, que é a empresa responsável por ele, já disse que ele funciona com dados até 2021 que foram comprados de bancos de dados. Uhum. Esses são os antigos. Empresas que detêm banco de dados, né? Não, as novas empresas de bancos de dados devem fazer justamente esse trabalho que você está falando. Sem dúvida. É isso. Elas são quase todas startups. Exato. E uma parte do capital dessas startups hoje está vindo das mais antigas, digamos. Usando o mais antigo aí como uma coisa de 20 anos. Né? Por quê? Porque elas estão criando redes, você usou uma palavra que se usa também, que são fazendas. Isso. Né? De coletas, que parecem alguns filmes de ficção do passado. Sim. Né? Em que você vai sugando
né, a energia, vai trazendo aquilo que é necessário. Para catalogar tudo o que precisa ser catalogado classificar. e classificar. Seria ótimo isso que você falou se assim fosse, isto é, está tudo à disposição no mundo digital, na web, e aí alguém vai só agregando, arranjando, catalogando, Não, colocando porque nas caixinhas. A, Não. a grande discussão ética também é que mesmo catalogado, a inteligência artificial tem viés. Né? O grande problema do Google Imagens no início é que ele confundia seres humanos com animais. Ali, né, ao identificar uma foto, por exemplo. Isso é um problema grave. Isso é só a pontinha do iceberg. Aquele né? exemplo clássico, eu acho que até que foi você que deu esse exemplo do dia, ou nós estávamos conversando sobre isso. Né? Por exemplo, os veículos que são automáticos no sentido completo, que ele anda por si sem nenhum condutor. Né? Ele foi ensinado a identificar um pedestre, a identificar uma bicicleta, mas ele não aprendeu ainda, a menos que alguém coloque, a identificar um pedestre empurrando uma bicicleta. Empurrando, né? E se outro dia um carro atropelou uma pessoa. Por quê? Porque ela era uma pessoa empurrando uma bicicleta. E como ele tinha que tomar uma decisão, porque é uma questão interna, na hora de ter um impacto, ele tem que escolher se ele vai escolher a bicicleta sozinho, outro carro ou alguém. Né? Que é uma decisão moral, né? Sim. Que ele não tem. Ele só tem dado para escolher qual a figura que vai ser ali atingida. É aquele dilema clássico ético que tem o trem, né? E aí a bifurcação do trem. 3 pessoas ou uma pessoa... Não, 10 pessoas ou uma pessoa que você ame muito. Exatamente. Né? Um parente, assim. Como que você e escolhe? E aí o carro atropelou a pessoa. Porque uma coisa é classificar uma bicicleta, outra coisa é classificar pessoas, outra coisa é classificar algo que não tinha sido pensado, né? Que era uma pessoa empurrando uma bicicleta. E, portanto, a bicicleta estava em movimento e a pessoa também. Né? Ora, pode parecer óbvio depois que acontece. Uma das coisas mais sérias nisso é que a gente precisa de tantos emojis para representar as faces humanas, só que ali, esses emojis, eles são desenhos. Ironia, por exemplo. Isso. Como é que você representa isso na face de alguém? Vamos dizer que alguém queira pegar Cortella ou Pedro, né, e fazer ali nosso rosto expressivamente. Bom, terá que classificar uma por uma, né, das minhas expressões. Quando eu fecho o olho, mais um pouquinho. Quase um desenho dos anos 30 e 40, que era feito folha a folha e que depois se soltava, né, o caderninho, como o grupo Disney fazia nos anos 30 com os desenhos, e aí ia aparecendo a imagem em movimento. O que a gente vê hoje nas redes sociais, já está acontecendo, as pessoas postam, né, a exaustão nos últimos meses, são as inteligências artificiais que você alimenta com as suas fotos, né? E aí ela é capaz de reproduzir você em qualquer situação, com qualquer roupa, né? Em qualquer pose, porque ela já tem as informações do seu rosto ali e ela é capaz de mudar isso de acordo. A gente chega aí no ponto que é mais interessante, porque você citou brevemente a história da música, né? E que o show ao vivo ainda gera muita emoção. Porém, o que está acontecendo agora, e o exemplo mais clássico é do comercial que juntou Maria Rita e Elis Regina, em que eles foram capazes de trazer a Elis Regina para o século XXI, para 2023, dirigindo um carro ao lado da filha, com as expressões, e as pessoas se emocionaram demais com aquele comercial. E aí isso levantou uma grande questão ética. Assim, temos o direito de trazer pessoas de volta, mesmo para emocionar ou para vender, para criar um comercial? O Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária, o CONAR, inclusive, abriu um processo contra a montadora de veículos, questionando se é ético ou não usar essa ferramenta de trazer uma pessoa falecida de volta à vida. A Elis Regina morreu em 82, antes de eu nascer, e ela estava lá dirigindo um carro ao lado da filha. E aí outras questões, né? Porque a fábrica que produz o carro era uma fábrica que apoiou a ditadura brasileira. Será que a Elis Viva faria aquele comercial? Usando aquela música. E ficou usando aquela música do Belchior, que era alguém totalmente antissistema. Será que a gente tem esse direito? Eu acho que não. Eu acho que a propriedade da pessoa sobre ela mesma, como identidade, né, é algo que está ligado a ela. Uma coisa é a minha obra. Uma coisa é, no dia que eu me for, aquilo que é meu patrimônio, no sentido material,
né, ele é disponível naquilo que foi organizado dentro da sociedade, da legislação, daquilo que está, naquilo que é o desejo da pessoa. Mas eu não manifestei desejo, e se um dia eu o fizer, eu quero manifestá-lo, né, tal como a pessoa diz, eu quero ser cremado ou cremada, Sim. eu quero que não haja obstinação terapêutica se eu ficar conectado a aparelhos, eu quero decidir sobre mim. E eu sou a minha identidade. Por isso, embora seja gostoso, seja até emocionante que a gente traga à tona, né, as coisas que estavam no passado e poderiam colocar lado a lado, eu não tenho nenhuma dificuldade em que se coloque, por exemplo, John Lennon e George Harrison naquilo que já estava gravado, num palco ao fundo. Como já aconteceu várias vezes. Como aconteceu. Com o Paul McCartney e o Ringo Starr cantando com eles. Um dos primeiros eu lembro que era o Nat King Cole com a filha. Com a filha, cantando. Isso aí é você pegar o que já estava pronto, que fazia parte do espólio, para usar um termo técnico, e trazer. Outra coisa é simular uma situação. Aquilo é uma simulação. Aquela é a Elis Regina? Não. Não. Aquela é a imagem da Elis Regina fazendo algo que não é o que Elis Regina fez. Portanto, ela é uma ficção. Se ela é uma ficção, ela teria que ser autorizada. Como publicidade, ela é absolutamente maravilhosa, né? Ela marca ali algo que juntou várias coisas injuntáveis, né? Em relação à discussão sobre se a marca, né, poderia estar ligado, porque na música a discussão, momento, isso vale para uma série de outras coisas, sim. não é esse o ponto central. O ponto central é a autonomia, a propriedade da Elis sobre ela. Eu não tenho dúvida que em breve eu vou ter que deixar para você, André e Carol, por escrito, certo? Se eu autorizo, né, que a minha imagem seja simulada de um outro modo. Eu já pensei em fazer post de rede social, fazer anúncio, fazer curso, imagina, usando a sua imagem. colocando você para ensinar de culinária a computação. Então, uma coisa é pegar as aulas que o Joseph Campbell Sim. deu, os seminários que ele fez, e trazê-lo para agora. Outra coisa é simular Joseph Campbell dando uma aula que ele não deu. Porque isso não é uma homenagem, é uma falsidade. É uma falsidade. Certo? Eu concordo. É uma falsidade, né? Quem está pensando muito sobre isso e pensou recentemente, inclusive tomando uma atitude ativa, foi justamente a Madonna, que depois de passar um tempo internada, ela organizou o testamento e deixou orientações sobre o seu uso de imagem. Ela proibiu o uso de holograma que recria seu rosto e deixou claro que não quer nenhuma imagem feita com a imagem dela por inteligência artificial. Ou seja, não teremos Madonna, isso já está escrito. Porque assim, por mais que os filhos sejam detentores da obra, da marca, não são detentores da pessoa. Não, de maneira alguma. Eu não acho que os filhos de ninguém têm... E a situação hipotética que eu trouxe é o seguinte, discutindo com um amigo sobre isso. Imagina se os filhos da Elis Regina não tivessem numa situação confortável de financeira. De sustento. E aí vem uma proposta para colocar a mãe deles, que vai resolver, né, financeiramente a vida de alguém, deles próprios, fazendo algo que ela jamais faria, assim... Imagina a Elis Regina fazendo um pornô, né? Ou então um comercial que era mais impensável do que de carro, ou em uma situação em que ela diga, ou uma propaganda política, né? Ou eu, por exemplo, eu fui consumidor de tabaco, de cigarro durante 30 anos, Isso. você sabe disso, que você conviveu comigo, né? E eu sou avesso hoje ao tabaco, parei de fazê-lo faz mais de 2 décadas. Eu não teria, né, nenhuma possibilidade de fazer hoje publicidade de algo que eu entendo agora como danoso. Tal como, né, eu não entendia como danosa a forma de consumo de algumas coisas. Tal como quando eu era criança em Londrina, a gente tinha fogão a lenha e a gente queimava, né, lenha, porque a gente imaginava que a natureza ia substituir. Só que nós aumentamos tanto a velocidade de consumo da madeira que isso começou a ser danoso. Então, se eu fazia há 50 anos, não obrigatoriamente isso justifica, né, que se siga. Você dá um exemplo ótimo, porque isso vale para todas as outras coisas. Claro. Como a gente tem cada dia mais registro de imagens, isso vale para crianças também. Muitos pais e mães postam filmes dos seus filhos pequenos, imagens e tudo. Isso pode ser utilizado, por que não? Né? Isto é, alguém pode fazer daquilo um material de divulgação, né, de um processo, de uma roupa.
Hoje é ofensa ao direito autoral, tem uma discussão mais séria aí nesse campo. Começou pela música, porque a música acho que foi a primeira área que foi de fato impactada por essa questão do direito autoral. Do direito autoral. Né? Isto é, quando se começou a difundir o pirata de um modo que não era pirata. Não era entendido como pirata. Pelo MP3. Exatamente. Quando a gente vê hoje essa parte da inteligência artificial, me penso um pouco, Pedro, para dar uma pincelada filosófica na questão, no mito de Prometeu. Né? Porque você sabe que Prometeu foi punido, porque ele tirou dos deuses o fogo, isto é, a capacidade de fazer coisas. O que Prometeu fez dentro da mitologia grega foi uma interdição que ele rompeu. Havia uma proibição por parte dos deuses, especialmente Zeus, de que o ser humano tivesse capacidade de ser autônomo. Isto é, dele fazer as coisas que ele desejasse. E isso, o símbolo disso era o fogo. O fogo sempre foi, como é, a marca da capacidade técnica. Né? Tanto que urgia, siderurgia, é você ser capaz de mexer na natureza dos astros. Né? E, portanto, é alguém que vai e mexe no que o mundo oferece. Pois bem, Prometeu foi instado pelos humanos, né, a oferecer a capacidade de nós humanos e humanas sermos autônomos. Não dependemos o tempo todo dos deuses. Ganhamos nossa liberdade de execução. Né? Portanto, temos a nossa inteligência própria. E ele enganou especialmente Hermes e Atenas, entrou por fora, né, dentro do Olimpo e tirou uma parte do fogo que ficava aceso ali e entregou aos humanos. A partir desse momento, os humanos ganhamos uma capacidade de fazer, que é a tecné grega, a capacidade técnica. Portanto, eu não mais consumo apenas a natureza, eu também faço coisas. Isto é, eu não tenho mais uma relação de exclusiva dependência. Qual foi o castigo de Prometeu? Você sabe disso, ele já foi estudado muitas vezes, muitas histórias. Ele foi amarrado, né, no alto de uma montanha e todos os dias um abutre vem e deglute o fígado dele. E à noite esse fígado se regenera. E no dia seguinte o abutre vem de novo e ele sente tudo outra vez. Nossa. Bom, o Prometeu está acorrentado. Na história clássica ele está acorrentado no alto da montanha, não tem como escapar. Nós achamos que com a ciência a gente libertou Prometeu. Desde o século XIX, a gente tirou as correntes que estavam em volta do Prometeu, porque a gente, com a ciência, agora, nesse século XXI, pode ser que a gente tenha a vingança dos deuses e não mais do Prometeu. Porque essa capacidade técnica pode nos levar para uma circunstância que é indecente no ponto de partida, né, não das intenções diretas, mas daquilo que está no submundo, e ela pode também ter consequências que a gente, né, não domina. E eu repito, eu não quero, né, ser usado. Eu não quero, vou usar uma expressão meio feia, mas eu não quero ser ordenhado após a morte. Né, como se eu estivesse ali como uma grande loba ou uma grande porca, né, que aos poucos ia sendo sugada, independentemente de estar, né, na condição ou não. Portanto, eu poderia até fazê-lo, mas ainda não. Tem um recurso que eu adoro que você usa em palestra e usa aqui comigo também, que é o do... Você sabe. Você sabe que eu Prometeu isso, você sabe que... E é claro, você sabe que eu não sei. Eu não sei se você não sabe, mas eu também não sei se pessoas que estão nos ouvindo agora, isso é uma coisa que talvez a inteligência artificial ainda não tenha capacidade de fazer. Pois é. Que é uma sutileza. Sutileza. Uma sutileza pedagógica. Por exemplo, se eu digo, bom, Prometeu, Parará, fez isso, né? Eu estou te afastando às vezes da conversa. Quando eu digo você sabe, quem nos ouve, quem nos vê, ou você, na hora você até pode pensar, mas eu ainda não sei. Mas eu também não estou te afastando, dizendo só eu sei. Claro. Esta expressão, essa sutileza pedagógica, ela é uma sutileza afetiva. Eu digo assim, bom, como você sabe. Se você sabe, ótimo. Se você não sabe, você se sente incluído. Né? Eu não sei se a inteligência artificial ainda é capaz, né, de mexer nesse ponto, mas isso é tão lateral, né, em termos de gramatura, né, das situações. A coisa mais séria é que, primeiro que o termo, quando ele apareceu, e ele é mais antigo, inteligência artificial, ele provocou em mim uma estranheza. Porque, em princípio, né, toda inteligência é artificial. Se a gente pegar a base, né, a base daquilo que é a nossa origem biológica, como a gente não nasce sabendo, né, tudo que chega para nós chega depois.
Alguns autores, em várias áreas, dizem que não, que a gente já traz algumas coisas prontas, pelo menos como estrutura básica sintática, como diz o Chomsky sobre linguagem, né? Assim como em relação a Piaget falava das nossas várias capacidades inatas, e assim por diante. Mas, em tese, a inteligência é uma habilidade natural e o conteúdo dela é artificial, né? Na origem. A inteligência é uma habilidade nossa natural, nós nascemos com essa capacidade, não foi escolha. Você não escolheu ser capaz de ler o mundo, interlegere, de ler por dentro, né? Isso já está em você desde o nascimento. O que se chama hoje de inteligência artificial é a capacidade humana produzida a partir de não humanos. Por meio de humanos, no ponto de recheio, mas na ação, isto é, na operação, não seriam humanos. E se deu o nome E de forma muito mais efetiva do que humanos fariam. Muito mais veloz, eu não sei se ela é mais efetiva. Em várias operações é mais efetiva, né? E o que se fala muito é do lado otimista é do aumento da produtividade do humano, né? Do aumento do uso da inteligência artificial como um assistente e que eliminaria todos os assistentes necessários. Isso é concreto, isso eu já vivo no dia a dia. Isso independe da moda, entre aspas, né, da conversa. Nos 30 anos mais recentes, minha capacidade de escrita ela ficou multiplicada em termos de produção quantitativa e, eventualmente, qualitativa, porque meu tempo de pesquisa ficou muito mais utilizável. Sim. Quando eu escrevi meu primeiro livro, para eu poder pesquisar, eu tinha que ir a livros físicos, numa biblioteca, na universidade em que eu dava aula, etc. Hoje, de onde estou sentado, eu checo as fontes. Inclusive, sentado à mesa de trabalho, eu acesso à biblioteca que eu ia fisicamente, que está hoje toda ela, né, digitalizada. Portanto, ganha-se um tempo nisso. Mas perde-se em outras coisas. Quem vai velozmente não admira a paisagem, né? Eu sou capaz hoje de ir de São Paulo a Natal, que é uma cidade que eu aprecio bastante no Rio Grande do Norte. É tão veloz isso que às vezes eu não presto atenção no caminho. Nem olha a janelinha. E quando estou na janelinha vejo tanta coisa lá de cima, né, que a gente quase não distingue. Então, sem romantizar em excesso, existe um dado que é a nossa atenção, ela ficou um pouco mais diluída. Sim. Que o mundo da inteligência artificial, ele nos maravilha, como eu dizia há pouco, é verdade, né? Eu lia essa semana 3 ou 4 desses modos de inteligência artificial que na minha atividade multiplicariam por 10 minha capacidade. Um deles, que eu não imaginava que tinha, que era um que faz em minutos a transcrição de uma fala de 1 hora. Minutos. Minutos. Mas isso a gente já usa aqui no podcast. Eu sei. Mas ele faz e organiza. E ele pode separar por blocos temáticos, etc. Resume, etc. Ora, você diz, bom, será que ele escreve também por mim? Sim. Pode. Será que ele coloca as ideias ali dentro por conta própria? Ainda não. Mas é esse ainda que é a decisão ética. Você se lembra de um grande escritor de terror, até norte-americano, o H.P. Lovecraft, que, aliás, inspirou Metallica, coisas do Metallica, do Black Sabbath, que é... Não, era o Crowley. Não. Aleister Crowley. Não. Isso é a história. O Lovecraft é o autor que escreveu coisas que acabaram sendo utilizadas, né, tanto pelo Metallica, em música, quanto pelo Black Sabbath, etc. Ou Black Sabbath, como dizem alguns. Olha, ele foi o grande produtor, ele é do final do século XIX, começo do XX, de histórias que são, assim, mais ou menos aterrorizantes. E ele tem uma expressão, ele diz, nunca evoque, nunca chame aquilo que você não pode largar. Nunca chame, nunca evoque, e evocar aí é um termo mais religioso. Nunca chame aquilo, ele diz, mas pode ser forças. Nunca convoque forças que você não possa dispensar depois. Né? Ou usando a frase que já me ouviu dizer da minha avó Rosária, filho, jamais ligue alguma coisa que você não consiga desligar depois. Essa eu acho que é um dos pontos que mais assusta a gente, a coisa que a gente liga e não consegue desligar depois. O dado que você insere numa inteligência artificial, a partir do momento em que ele é catalogado e ele se mistura com outros, ele se perde. Ele vira outra coisa. Sim. E essa é uma questão ética para o direito autoral, uma questão ética para os nossos direitos de imagem, direito pessoal,
direito da privacidade, que eu brinco com você, que privacidade é coisa de velho, que não existe mais. Continuo querendo. Exatamente. Mas a grande questão é sobre também, nessa produtividade, o medo que a gente tem do novo, né? O medo do que está surgindo aí por essas afirmações. E aí eu lembro que uma palestra das mais interessantes que eu vi recentemente, falando sobre o ChatGPT e as novas inteligências artificiais, que fazem uma comparação justamente com o surgimento da calculadora, lá em sei lá, meados dos anos 40, 50, né? Stanford. E aí se pensava, gente, mas isso vai deixar a humanidade mais burra, né? A gente agora vai parar de ter a habilidade de fazer conta de cabeça e isso é um problema. Estamos criando gerações mais dependentes, mais burras. E, na verdade, o que a calculadora fez foi ampliar e muito a capacidade de produtividade humana. Mas tem uma diferença aí. Há uma diferença séria entre autonomia e automatismo. O que a calculadora oferece é automatismo. O que uma parte dos chatbots oferecem hoje é automatismo. Isto é, ele faz de maneira automática alguma coisa que é feita velozmente porque tem informações, tem meios, tem instrumentos que são mais velozes. Mas ele não faz por conta própria. A calculadora não começaria a calcular por si mesma se eu não inserisse dados nela. E nesse ponto o ChatGPT também não. Ainda. Não, mas aí que tá. Também não, porque ele precisa do prompt, ele precisa do momento. Impulso. Mas o paralelo que foi traçado é ali. Não tem, talvez... não tem inteligência artificial que já faz prompt por si mesma? No ponto inicial, aí a gente vai ficar correndo atrás do ovo e da galinha. Sei. Né? Não, mas ela pode, né? Você já tem alguns que geram prompts, não tem? Geram, então, mas é algo a partir de um mas já foi. marco zero. Sim, como nós humanos, né? Nós, na evolução, nós éramos... Você pode perguntar pro ChatGPT, o que eu posso perguntar para você? E aí ele vai vir alguma coisa. Sim, mas o que eu digo é, a revolução que a calculadora fez na matemática, hoje o ChatGPT faz na escrita. Né? No texto. Existem livros e livros que estão sendo escritos e todo dia tem um dado lá que são subidos tantos livros no Kindle da Amazon feitos por inteligência artificial. Né? Isso vai ter que ter uma legislação e vai gerar um problema em breve. E de forma exponencial. As coisas avançam muito rápido. Mas será que o nosso temor não é necessariamente do novo? Tem um temor pelo novo. Claro, porque nós movimentamos a nossa trajetória naquilo que a gente conserva e naquilo que a gente inova. Isso. Né? Toda geração dá esse passo. A questão é que nós estamos dando esse passo juntos. Todas as gerações estão envolvidas nessa questão ao mesmo tempo. Quando você fala do novo, eu tenho um exemplo que acho que eu já usei até em um outro momento. Eu, quando vim de Londrina, que eu tinha 13 anos de idade, meu primeiro espanto na cidade de São Paulo foi encontrar elevadores automáticos. A cidade em que eu vivia, Londrina, não tinha tantos prédios. E o último lugar onde eu morei na cidade durante o último ano, em Londrina, era um prédio. Eu morava no 4º andar com a família e lá a gente tinha alguém que tinha que movimentar o elevador. Um assessorista. Isso, um assessorista. Né? Quando eu cheguei em São Paulo, a primeira vez que eu entrei num elevador e não tinha ninguém dentro, né? Eu estava de 13 para 14 anos de idade, aquilo era o que eu faço? Isso vai, isso cai, isso mexe, né? Este ato que depois foi se programando de uma maneira agora você chega em alguns locais e o teu rosto já indica qual é o andar que você tem que ir ou que você pode ir, né, porque você já se classificou antes, e aí é o elevador que te escolhe, não é mais você que escolhe o elevador. Ora, esse tipo de novidade, ela produz um desconforto, essa e outras. A primeira vez que eu entrei no metrô em São Paulo, assim que ele foi inaugurado, eu fiquei mais tranquilo porque tinha um condutor. No dia que eu soube que o condutor não conduzia, né, que quem conduzia era o centro de controle do Paraíso, do metrô, que fazia todos os trens dentro da cidade se movimentarem sem que o condutor tivesse qualquer interferência. Ele tá lá só para se algo der errado.
ou para a gente ficar mais tranquilo. Porque não precisaria também a frase estação, liberdade. Isso uma máquina poderia fazer, né? Próxima estação. Hoje já faz. Isso, já faz. Mas em alguns momentos, dependendo da linha que você tem, né, se utiliza aquilo como um recurso. Né? Um recurso que está no campo daquilo que pode ser falsificado também. Né? Eu acho que isso acontece menos, mas eu tenho lembrança clara na infância, quando a gente ia ali na rodoviária do Tietê, que chega um ônibus do Brasil inteiro, das pessoas pararem ali antes da escada rolante. Da escada rolante, porque é muito assustador para quem nunca viu o movimento aquilo. Que você vai dar. E aí até fica juntando até uma fila atrás, assim, é meio constrangedor, porque assim, daí eventualmente alguém vai lá, pega na mão e vamos lá. Né? E aí você entra na... Você vê as pessoas entrando na escada. O que eu acho que você traz que é importante é que esse novo, ele assusta, mas ele tem algumas razões para assustar. E outras não. O que nós estamos separando, não você e eu, nós, sociedade letrada ou que está inserida nessa conversa, separando o que a deve assustar e o que não deve. Eu via você outro dia falando numa palestra tua, né, sobre o impacto que os chatbots estão trazendo como substituição de tarefas não onde se imaginaria que viria. No campo do trabalho manual, do trabalho braçal, onde haveria uma robotização, como já aconteceu nos anos 70, 80 e 90, mas isso sim, uma alteração no campo do trabalho intelectual, do trabalho de escritório. Dos jornalistas. Jornalistas, a área de contadores, a área de ciências atuariais, ou advogados. Né? E isso, de fato, pega uma camada social que não está habituada a ser substituída no dia a dia, porque é chamada de trabalho intelectual. Sim. Certo? E aí sim, a força é uma maior, porque se ali não estiver eu, porque um chatbot fará aquilo que eu faço, para onde vou eu? Porque quando eu sou do trabalho que é braçal, não que haja uma conformidade, mas há uma familiaridade horizontal. Isto é, eu não estou nessa atividade, eu vou para outra, eu sigo e vou me movimentando. O garçom, a rede de serviço, o massagista, o quiroprata, ele vai demorar para ser substituído. Tem uma coisa do toque, do humano, do calor, do acolhimento. E o palestrante? O palestrante também eu acho que vai demorar um pouco. Não, se a gente... E aí a gente pode fazer justamente para finalizar esse primeiro episódio, esse teste, essa brincadeira. Vamos brincar com o desconhecido. Vamos. Quer trazer para cá? Então nesse momento eu vou pegar quem tiver só no áudio. Você sabe que eu nunca... Você nunca fez, né? Não, nunca fez. Eu nunca mexi, né? Nunca entrei, nunca tive curiosidade nesse momento, né? De mexer exatamente nessas questões. Não tive ainda. Quem não viu ainda no YouTube, tem um vídeo ótimo do Karnal. Do Karnal, do Karnal. Karnal contra o ChatGPT. Agora a gente vai fazer o Cortella, não contra. Mas a gente pode estimulá-la, que essa aqui é a carinha dele, né? Tô mostrando aqui na tela do computador. Esse é um dos chatbots. Esse é o ChatGPT, que é o que provocou a verdadeira revolução de novembro de 2022 para cá. Então aqui a gente coloca o prompt, né, o pedido que a gente quer que ele faça. E no nosso roteiro aqui o pedido é o seguinte: escreva uma palestra para Mário Sérgio Cortella. Para mim? Ótimo. Vamos ver o que ele dá. Vamos ver. Aí ele tá. Educação e transformação, o poder da curiosidade. Senhoras e senhores, bom dia. Você vê, esse chat é estranho. Que eu jamais falaria senhoras e senhores. Você falaria... Você nunca me viu. Nunca. Sempre eu diria assim, muito bem. Muito bem. Que bom. Que alegria ter tanta gente aqui. Esse chat, ele tá meio estranho. Esse é só o primeiro comando, calma. Mas olha como vai. Vamos ver se ele fala uma coisa que tem coerência aqui. Deixa eu ler. Tem várias, eu já li que tem várias. Educação é a semente da mudança. Ó, vê lá. Isso. Né? Educação é a semente da mudança, é o solo fértil no qual plantamos as sementes do pensamento crítico, da inovação e do respeito mútuo. Não necessariamente, diria eu. Porque ela também, o nazismo também tinha seus educadores, o fascismo também.
né? Mas será Mas que... tem sim. Eu não teria dúvida, embora eu não usasse tanto essa linguagem da agronomia, né, que é uma coisa meio senso comum. Solo fértil? Solo fértil, semear, Pô, etc. eu uso isso. É uma coisa da agronomia. Pô, eu falo isso com rede social, não faz isso na minha palestra. Não, mas por isso que chama seminário. É. É o lugar onde você põe semente, certo? Mas olha só, é longa Olha a que palestra. coisa. É Aqui, longa. vamos ver. É. Aí como a gente deixa Ainda ele termina melhor. dizendo que eu não falo, que é obrigado. Você nunca Mas agradece, isso é eu verdade. digo grato. Tá, mas dá uma lida por cima Sim, em, tô lendo. em todo o Eu conteúdo vi, aí. né? O que a gente faria... A grande pergunta é se eu me reconheço no texto, não eu, Cortella. É. Se eu reconheço Ou seja, se simpatia por essas ideias. Se faz Sim, sentido o que ele faz fez sentido. para você, pensando em você. Sim, faz sentido. Faz sentido. Agora, como que a gente melhoraria esse prompt? O que eu colocaria aqui, por exemplo? Reescreva essa palestra colocando citações. Citações. Citações de... Vamos citar... Vygotsky. Goethe, Mário Quintana. Mário Quintana. A gente pode até colocar um número, colocando 3 citações de Mário Quintana. Ótimo. 3 citações de Mário Quintana que façam sentido Com o tema da palestra. Façam sentido com o tema da palestra. Agora a gente vai ver se ele acerta as citações de Mário Vamos Quintana ver. e se faz sentido com o tema da palestra. Um dos nossos grandes poetas, os verdadeiros analfabetos, são os capedeiraneiros, não leem. Olha só que gostoso, hein? Depois ele puxou a curiosidade de novo, que era do que ele tinha falado antes. Aham. Como Quintana está olhando. Marcar a ferro, encher o celeiro, pouco impar que eu quero é arrancar desse chão flores de realidade. A outra da agricultura. Coisa boa. É que a gente pediu o contexto, Sei, né? sei. A vida é o dever que trouxemos para fazer em casa. Ele usa uma outra expressão muito boa, o Quintana, que está aí dentro. E ele concluiu com outras, colocou mais citações do que as 3 que você pediu. Colocou mais? Para fazer sentido. Terminou, né, com uma frase que é atribuída, né, ao Quintana, que é muito gostosa. Né? Olha lá, ele faz a junção de conteúdos que são absolutamente ótimos. Ele fez, atenção, essa é a distinção. Ele fez uma palestra à la Cortella. A lá Cortella. Mas não é uma palestra do Cortella. Ainda não. Não, não é. Sim. Não será. Sim, não vai sim, dar sim. tempo, no meu tempo vital, certo? Né? Isso aí, fazer como Machado de Assis, escrever como Machado de Assis não é a escrita do Machado de Assis, é como. Sabe qual é a maior imagem que vem para mim nisso, dado que a gente está fechando? É assim, azeite que você compra, tipo extra virgem, certo? Você compra um suco tipo laranja. O tipo, Sim. isto é, ele não é. Né? Isso aí é tipo Cortella. Tipo Cortella, Isso. exatamente. Manteiga tipo Serra da Canastra. E num primeiro momento, o que ele vai te entregar é algo extremamente genérico. Só que aí como que a gente melhora ainda? Eu pedi as citações do Quintana. Eu posso pedir para ele reescrever sem nenhuma referência à agricultura. ou metáforas. Reescreva. Mas eu também uso essas metáforas. Conteúdo Tá? No sem nenhuma referência à agricultura. A agricultura. Aí, cultura. Aí você pode escrever como você falaria para um ser humano mesmo. Ó, substitua termos e metáforas como semear e sementes e plantar Fertilidade. e fertilidade por outras. Além das citações do Quintana, cite quem mais? Paulo Freire. Paulo Freire. Coloque citando Paulo Freire. Vamos ver o que ele entrega. Veremos. Bom dia a todos, escreve ele. Eu já não diria. Diria a todos e a todas. Mas isso aí é filigrana, é detalhe perto do conteúdo geral. Exato. Entendeu?
E lembrando que a gente não tira o que vem dele pronto, a gente tira Isso. dele para melhorar a nossa O produtividade. prompt não significa pronto, né? Não significa pronto. É. Significa que ele é um baita assistente Sim, para nossa. pensar o seu É. conteúdo, para pensar. Olha lá, o educador, conforme Paulo Freire nos ensinou, não deve ser um depositante de conteúdo, mas um mediador de conhecimento, um provocador de ideias, que é a ideia central, né, da pedagogia freiriana. E aí ele traz, né, a citação, né, do Quintana. Eu vou ler o último parágrafo para você ver como que ele ainda tem limite, como eu tenho. Concluo com isso como se fosse eu, né? Sim, sim, sim. Concluo com a sábia frase de Quintana: o segredo é não correr atrás das borboletas, é cuidar do jardim para que elas venham até você. Então, da mesma forma, cuidemos da educação como um espaço de crescimento natural, significativo e autônomo. A frase do Quintana em si não tem conexão forte com o conteúdo geral da palestra. Não, é um pouco. A gente está forçando, Isso, né? Exatamente. claro. Qual é a grande diferença que eu vejo agora? No momento, ele é obediente. Sim. O temor ético é se ele deixar de ser. Certo? Passar do automatismo para a autonomia, isto é, para a decisão própria, exclusiva, porque ele tem decisão própria. Foi ele que decidiu quais são as citações do Quintana. Exato. Isso. Exato. Essa, Mas é a diferença, ele- essa é a isso. diferença do Google. Isso. Ele escolheu as citações do Quintana, que sejam pertinentes ao conjunto do tema. Mas... E no caso acertou, são mesmo. Isso. Mas ele poderia errar e aí ele decisão não, eu não própria é diferente de, né, uma decisão que independa, né, das escolhas que humanos colocaram nele. E o dilema é, e se ele usa uma citação errada do Quintana, que está difundida na internet como se fosse, mas não é? Então, É. a checagem, a capacidade de checagem, eu que sou da área de universidade, Claro. acadêmico, uma das coisas que a gente faz é não confiar nem nas próprias citações. Claro. Né? Isto é, não confiar de vez, não se entregar. Quando eu vejo algumas coisas hoje nos buscadores, pegar um exemplo mais banal. Você põe lá Júlio César, era comum, né, que você... Primeiro imperador de Roma. Não, o primeiro imperador foi Otávio. Né? Júlio César teve o título de imperador, imperator, mas não tem o mesmo sentido que o que virá depois com Otávio e toda a família, né, na sequência. Ora, se eu sou alguém que não tem alguma noção disso, eu embarco. Né? Se eu sou alguém que tem uma noção, aí eu já... Não é que eu não uso o buscador, eu uso com moderação, com cautela, com capacidade crítica. E nesse caso a inteligência, você entende que essa conversa que a gente vai melhorando e refazendo o texto, o jeito mais fascinante de usar o ChatGPT e a inteligência artificial é justamente isso. Não tem fim. A gente vai melhorando esse... Porque ele aprende, né? Ou seja, ele chama chat justamente por isso. A gente vai conversando com ele, vai voltando, vai melhorando aquilo, vai Foi voltando. o que diz Paulo Freire. Que Exato. a vida e a comunicação era dialógica. Exato. Que a educação era dialógica. A grande diferença é que a finalidade da educação para Paulo Freire era a emancipação. Portanto, que você pudesse pensar por si mesmo. E o que eu não quero com a inteligência artificial? Que pense por mim. Que ela pense por mim. Eu quero que ela me auxilie, que ela seja, né, uma colateralidade ferramental, que ela seja capaz de me auxiliar, claro, mas de maneira alguma que ela prescinda de mim. Isto é, que ela descarte o humano. Porque a decisão ética, moral, continua conosco. Volto ao ponto. Ela obedeceu tudo que você disse. Minha grande encrenca é quando ela não obedecer. Aí você diz assim, mas não você... mas isso não acontecerá. Nós não criaremos, né, máquinas ou situações ou inteligências que fiquem autônomas em relação a nós. Já estamos fazendo. Já estamos fazendo. Já estamos fazendo. Quando Isaac Asimov escreveu o livro O Robô, ele não colocou as 3 leis a serem seguidas pelo robô e que estão repetidas em todos os lugares à toa. Né? Ele já vislumbrava essa ideia. Ora, até o momento, a palavra robô ela se aplica bem, porque robota no sérvio significa escravo. Né? Até o momento, é uma atividade servil. Por isso que chama servidor. Isso é sério. É mesmo? É. Eu não sabia. É aquilo que serve. Né? É um servidor. Isso, ele serve de informação. Isso, ele distribui, ele comunica. Né? Eu acho que quando nós deixarmos de ter servos nesse sentido automático e passarmos a ser servos, aí sim, aí é o fim.
Aí é o fim, né? E para finalizar, Good então, morning, Dave. é o Hal. O Hal, good morning, Dave, diz lá no 2001. E por que ele Odisseia chama no Hal? Espaço. Olha, essa é uma mitologia que ainda é discutível. Se É? ele tinha a ver com as letras que antecedem as letras da Industrial Business Machine. Você me Isso, me mas explicou ainda, desse jeito, ainda é uma boa história. Né? A gente Para não... quem não sabe, isso é uma referência ao filme 2001, Uma Odisseia no Espaço, que é um dos filmes mais importantes da história do cinema, ó, talvez a primeira ficção científica, né, que acontece no espaço, em que o HAL, um computador que faz a nave dos seres humanos funcionar, se rebela contra a humanidade. É um livro do Arthur Clarke, maravilhoso. E que é retomado no filme da Pixar, maravilhoso, que eu sou muito fã, que é o Wall-E. Né? Ou seja, o formato do computador, que é uma bola vermelha, né? Uma luz vermelha que se acende, no Wall-E ele é um timão ali, é o timão do barco que navega com o futuro da humanidade, os reminiscentes, né? Remanescentes, os quando remanescentes. Norbert Wiener cria a cibernética no meados do século XX, é dele, né, a primeira vez a expressão cibernética, a palavra cibernética significa aquilo que navega. É uma coisa de navegação. Talvez ele não imaginasse que um dia a gente ia usar a expressão navegou na internet. Mas a noção de ciber, né, que está em cibernético, é cibernáutico, no sentido de navegação. O mais gostoso... E o ciborgue? O ciborgue, sim, é a ideia daquilo que está, né, que tem um órgão, né, que funciona por ele, que vai navegando, né, dentro desse automatismo que eu falava. Agora, o que é gostoso, né, e que traz a conversa ao campo é exatamente a nossa decisão ética. Isto é, o que faremos com isso que estamos fazendo. E o que você achou dessa experiência? Eu achei assim muito gostoso. Eu ficaria horas brincando, produzindo e desafiando. Desafiando? Que aí vira um jogo. Vamos ver se você escreve como, pinta como, fala como. Mas isso é, por enquanto, para mim, nesse momento, é um jogo. Eu sei que daqui a alguns meses isso terá uma parte de utilidade para as minhas atividades. Mas eu não posso esquecer daquilo que a gente falou no ponto de partida. Que eu posso estar usando alguma coisa que eu não tenho a noção como é que ela veio à tona. Porque o submundo é que tem que ser olhado. Afinal, como a gente usa sempre, você e eu, não fazemos qualquer negócio. E que você usa sempre, desde sempre, é importante ter sem que o ter te tenha. Que é uma frase do Milor Fernandes. O importante é ter sem que o ter te tenha. A gente criou muita coisa, né? A gente precisa cautela. Não que a gente não deva mergulhar. A gente precisa cautela com duas situações. É decente a origem? É decente a distribuição e o uso? Porque fazer isso como mais um instrumento de dominação, em que você tem uma camada exclusiva da comunidade humana que se beneficia e uma outra imensa, né, que fica alargada. A pandemia nos ensinou isso. O quanto que, de repente, uma criação da ciência ela é privilégio. Sim. Ela não é direito. Muito bem. Então... O chatbot diria o quê para despedir-se? Vamos perguntar. Hello, Dave. Vamos perguntar. Good morning, Dave. Se você quiser ler a íntegra dessa brincadeira com a inteligência artificial que a gente fez aqui nesse episódio, a gente vai postar nas nossas redes sociais, né? Aliás, siga as redes sociais do A Grande Fúria do Mundo, se inscreva no canal, siga também o podcast, se inscreva para ser notificado dos novos episódios dessa segunda temporada, sugira novos temas, né? Acompanhe com a gente, é muito interessante essa troca também das pessoas que estão aqui participando dessa conversa, dessa discussão, dessa grande fúria do mundo. Aí eu pergunto para o ChatGPT, como terminaria um episódio de podcast com o professor, com o Cortella? Vamos ver se ele já sabe. O que diz? E assim chegamos ao fim desse episódio. Deixo aqui o meu profundo agradecimento pela sua companhia e participação. Opa. Espero que esta conversa tenha te instigado a refletir, questionar e explorar novas ideias e perspectivas. Concluo com uma reflexão de Paulo Freire que sempre me inspira. Ninguém liberta ninguém, ninguém se liberta sozinho, as pessoas se libertam em comunhão. Isso encapsula a beleza e a importância da educação. É por meio do diálogo, da troca e do respeito mútuo que avançamos no conhecimento e assim contribuímos para a formação de uma sociedade mais consciente e inclusiva.
Mais uma vez, obrigado por estar conosco. Até o próximo episódio. Eu sou o Mário Sérgio Cortella e este foi mais um episódio do podcast. Esse foi mais um episódio do nosso podcast. Aí eu coloco aqui. E aí eu diria assim, ó, chatbot, essa citação do Paulo Freire, ela não está correta. Ele não fala ninguém liberta ninguém. É o que ele escreveu, que está lá na Pedagogia do Oprimido, como um subtítulo, é ninguém educa ninguém. Não é ninguém liberta como você escreveu. Agora você vai e corrige, e na próxima ele faz direito. E depois ele faz direito. E depois ele faz direito. Tem um nome disso. Né? Ele, tal como nós, é capaz de autocorreção, de autoeducação. Né? O Wiener chamava isso de entropia. Né? Isso ainda nos anos 1940. Portanto, né, essas ideias, elas marcam. Mas não seria assim que eu me despediria, mas eu achei simpático. Eu também não. Talvez eu me basearia nele e faria algo melhor. Faria, sem dúvida. Nós somos capazes de algo que ele é capaz também no momento, de aperfeiçoar. Muito bem. Good morning, Dave.